Olá, sejam muito bem-vindos à sexta aula do curso Passo a Passo com Cristo. Nesta aula aprenderemos sobre dois pilares fundamentais para o cristianismo, para a gente construir ou edificar a nossa base sólida sobre a rocha que é Cristo. E estamos falando então da fé e da oração. A fé e a oração são dois pilares fundamentais e eles andam juntos. A palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas também sem a oração nós perdemos a comunicação com o nosso Criador. Então por isso que a nossa fé e a oração, ela tem que andar juntos. E a gente precisa entender esses princípios fundamentais, tanto da fé quanto da oração. Tá? Então o que é a fé? A fé é a certeza de que nós esperamos está nos aguardando e a convicção de que existem coisas que não podemos ver adiante de nós. Ali está escrito em Hebreus 11, 1. Né? Então a fé é uma certeza, né? E também uma convicção. Essas duas palavras são chaves aqui. Né? Você está certo de que aquilo que você está esperando está lá na frente, te aguardando. E a convicção de que existem coisas que não podemos ver adiante de nós. Então a fé, ela não pode ser considerada algo que digamos assim, um tiro no escuro. Né? A fé é algo que você tem e que te dá uma certeza, uma convicção a respeito de algo, que você crê, né? E que você vai receber. Essa é a fé. Certeza e convicção têm uma pequena diferença entre elas. A certeza, ela pode mudar de um dia para o outro, de acordo com aquilo que Deus deseja para nossas vidas. E a convicção não. A convicção ela é imutável. A certeza ela pode sofrer alguma alteração, né? Por exemplo, uma consulta médica que você tem marcada para amanhã às 14 horas, por exemplo. Você tem a certeza de que você se programa para ir nessa consulta, né? Então você tem certeza que você vai nessa consulta a tal horário. Mas 2 horas antes da consulta, a secretária te liga assim, ó, o doutor não vai poder te atender hoje. Vamos ter que remarcar esta consulta. Então essa consulta será remarcada e a certeza que você tinha que você iria consultar às 2 horas passa para um outro horário, tá? Então essa é a definição aqui de uma certeza. A convicção já ela é imutável. E aí a gente pode usar o exemplo mais claro possível para nós, para a vida cristã, é que a, a convicção de que existe um reino celestial nos aguardando, aguardando os salvos. E aí é independente, né? Esse reino, ele realmente existe, embora não conseguimos ver, embora não conseguimos tocá-lo, porém é uma convicção de que ele existe. Independente do caminho que tomarmos, ou de que o caminho que o mundo tomar, enfim, essa é uma convicção de que o reino existe. E ela é imutável. Né? A convicção ela não muda. A certeza ela pode mudar. Tanto é que quando a gente coloca a nossa fé em oração a respeito de algo e aquilo não é concretizado, foi porque realmente Deus não quis, muitas vezes, ou quis usar uma determinada situação para nos ensinar algo importante que a gente não, não estava disposto a aprender dentro daquela nossa certeza que nós tínhamos sobre a respeito de algo. Então, a nossa certeza ela é mutável, porém a convicção é imutável. Essa é uma pequena diferença, então, que tem entre certeza e convicção. Mas as duas devem permanecer. Porque a nossa crença em um determinado ponto, quando nós pedimos algo para Deus, é que aquilo que a gente está pedindo se concretize. Mas a gente está sempre suscetível à vontade de Deus. Pode ser que aquilo que a gente peça, com certeza, não é aquilo que Deus quer para nossas vidas. Então isso acaba não se realizando. Não significa que nós não tivemos fé para alcançar, mas só que a nossa certeza não era a mesma coisa ou não estava alinhado com a vontade de Deus. Né? Mas demonstra fé e Deus se agrada com isso. Embora muitas vezes aquilo que nós queremos não seja aquilo que Deus queira para nós. Isso é bem importante. Falar sobre fé é falar de uma força poderosa e atuante no mundo. É falar de algo essencial ao nosso relacionamento com Deus. Então a fé é muito importante. Nós temos fé e alimentarmos a nossa fé diariamente para que a gente tenha comunhão e um contato mais profundo com Deus, uma intimidade maior com Deus. A palavra fala, como eu disse no início, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então você não vai
agradar a Deus, você não vai chamar a atenção do Senhor se você não usar a sua fé. Existem tipos de fé e níveis de fé, tá? Então, quais são os tipos de fé? Nós temos a fé natural, isso é comum a todos os homens, né? E é a capacidade do homem de acreditar em algo. Por exemplo, um exemplo bem simples, né? Se você vai viajar de avião, você acredita, você crê que o avião chegará ao seu destino. Você não vai entrar num avião se é, a tua fé diz que ele vai cair, né? Se a tua crença diz que o avião vai cair, você não vai fazer isso. Existem pessoas que jamais vão andar de avião porque acreditam ou têm medo ou não acreditam que ele possa ser seguro, né? Enfim, mas se eu e você temos essa certeza de que o avião ele vai sair desse lugar e vai chegar no lugar, no destino, a gente vai viajar de boa. Essa é uma fé natural, uma fé que todos os seres humanos têm. Aí nós temos uma fé que é diferencial, que é a fé salvadora, que é a fé pela qual nos apropriamos da salvação. Isso está escrito lá em Efésios 2, 8 9, que fala o seguinte: Pois é pela graça que vocês são salvos, mediante a fé em Cristo. Isso não vem de vocês mesmos, é uma dádiva de Deus. A salvação não é uma recompensa pelo bem que fizemos. Portanto, nenhum de nós tem mérito nisso, né? Então, a fé salvadora é a fé que nos diferencia, porque nós cremos que temos um Deus, cremos que Jesus veio sobre esta terra, sofreu, morreu e ressuscitou para nos dar salvação. Essa é a fé salvadora. É a fé que nós precisamos ter em Cristo, a nossa crença em Cristo, que seremos salvos, de que Ele é o único caminho que nos leva a Deus. E é a fé que nos possibilita ter a salvação. Nós temos também a fé como confiança, né? Que é a capacidade da pessoa descansar nas promessas de Deus. Ou seja, o que Deus falou, está falado. O que Deus falou, eu tomo posse. O que Deus falou, eu vou viver para a minha vida. E aquela pessoa crê que vai viver tudo aquilo, todas as promessas que Deus tem para ela. Essa é a confiança em Deus. É a fé que nós precisamos ter para nos aproximar mais dele, para viver o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Aí nós temos a fé também como um corpo de doutrinas, né? Onde há um só corpo de doutrinas verdadeiras a quais devemos obedecer. Então a igreja ela não pode ser tida como uma divisão em várias denominações. A igreja é uma só. Então, o objetivo de todas as denominações evangélicas, por exemplo, é ter um único objetivo, um único foco, independente daquilo que ela considera como uma doutrina da denominação. Mas a doutrina cristã é uma só. E aquilo que vai contra a doutrina cristã, vai contra o evangelho também, vai contra Cristo. Então, por isso que a gente, quando vai escolher uma denominação para congregar, nós temos que observar realmente o que a doutrina daquela denominação está falando e comparar com aquilo que a doutrina bíblica fala. Então, se a doutrina daquela denominação vai contrária aos princípios bíblicos, aquela não é uma boa igreja para a gente congregar, certo? Então, ali, isso a gente pode ver ali em Efésios 4, 5, que fala que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, o qual está sobre todos nós e em todos nós, agindo por meio de todos nós. Então, há uma só fé, um só caminho, um só Senhor, é uma só estrada a seguir, tá? Um só caminho. Não é? Então, não podemos fazer essa distinção. A fé bíblica, que todas as denominações deveriam seguir, é a palavra. A doutrina pela palavra. E que há um só Deus, um só corpo, um só batismo, uma só igreja, né? Sem diferenciações. Tá? Claro, cada denominação tem a sua doutrina específica, mas essa doutrina jamais pode ferir a palavra. Isso é bem importante. Fé como dom espiritual. É uma fé especial concedida pelo Espírito Santo a determinadas pessoas para realizar grandes coisas. É uma fé sobrenatural. Tá? Então, essa fé, dada como dom, é a fé com que você usa e realiza. É a pessoa que vai lá e ora pelo doente e ele é curado. É a pessoa que vai lá e ora por uma determinada causa na justiça e aquela causa na justiça é resolvida. É aquela pessoa que bota a sua fé e a sua fé logo se transforma em obras, né? Então, essa é uma fé como um dom espiritual. É uma fé dada por Deus como um dom que é usado então, para realizar grandes maravilhas, grandes coisas. Tá? E essa é uma fé que você pode buscar, porque todo dom espiritual você pode buscar.
mas ele é dado por Deus de acordo com um propósito específico. Então, se você buscar o dom da fé e Deus olhar para você e ver que esse dom vai trazer, vai te dar um propósito específico para você trabalhar na obra, ele vai te conceder. Né? Então, todos os dons são dados por Deus de modo a que você venha produzir algo, algo na obra. Né? A que você venha somar no trabalho e no propósito de Deus aqui nessa terra. A fé. Né? Na vida cristã, qualquer tipo de fé que tenhamos começa com a fé salvadora. Então, nós precisamos ter a fé de que estamos, e se nós cremos em Cristo, nós somos salvos. Né? E que tem um reino lá nos esperando, nos aguardando. É por ela que somos introduzidos ao novo relacionamento com o Senhor. É a fé salvadora. Crer que Cristo morreu por nós para nos dar salvação e que nós, crendo nele, seremos salvos. A fé ela não é um salto no escuro, mas é algo que possui a maior clareza. A fé não é algo que nos dá incerteza, pelo contrário, é nos dá uma certeza, uma convicção. Então ela precisa ser totalmente clara. A gente tem que enxergar lá na frente com os olhos da fé e contemplar aquilo que nós estamos esperando. Né? Então a fé ela é clara, ainda que tenhamos que esperar que nada estejamos vendo. A Bíblia fala de Moisés como aquele que caminhou para a terra prometida, como quem vê o invisível. Então Moisés, ele não estava enxergando a terra prometida. Ele não estava enxergando Canaã. Ele estava caminhando, estava guiando o povo pelo deserto, mas não estava olhando para aquilo. Mas ele caminhou 40 anos junto com o povo no deserto com o objetivo de entrar no Canaã, com o objetivo da terra, com o objetivo de guiar o povo até lá. Ele tinha certeza que eles iriam conseguir, né? Tanto é que Moisés, claro, por um erro não conseguiu entrar na terra prometida, mas ele guiou o povo até lá. E Josué então pôde completar essa missão. Então Moisés teve a fé para guiar o povo durante 40 anos até a terra prometida. Qual que é o valor da fé? Né? Todos queremos ter um bom relacionamento com Deus. A exigência bíblica para agradar a Deus é a fé. Lá em Hebreus 11:6, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você quer ter um relacionamento com Deus, quer agradar a Deus, você tem que usar a fé. Primeiramente, a fé salvadora, para crer que através de Cristo você é salvo. E depois, então, a fé para transformar o invisível em visível. Aquilo que ainda não existe em realidade. E é isso que Deus se agrada. E é através dessa fé que Deus realiza as suas obras. O que impressiona, o que impressionava Jesus era a fé que algumas pessoas podiam demonstrar. A mulher cananeia, em Mateus 15:28, é um exemplo muito lindo do que é a fé. Ela precisava que a sua filha fosse curada. Porém, Jesus a advertiu e disse a ela que não era justo tirar o pão dos filhos e entregá-los aos cachorrinhos, porque ela era uma mulher gentia e Jesus tinha vindo a pregar para os judeus. Mas ela, num gesto de fé, ela falou o seguinte: que até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ou seja, ela não precisava de uma grande agir de Cristo, ela precisava de um pouquinho só do poder de Cristo para que a sua filha fosse curada. Olha a fé dessa mulher. Né? O centurião romano, da mesma forma, quando ele chegou a Deus, dizendo assim: ó, o meu soldado, ele está doente, ele precisa de cura. Né? Então, o que Jesus falou para ele? Vamos então à sua casa, eu vou até a sua casa, eu vou lhe fazer uma visita, vou lá ver o seu soldado. Então, o que ele responde? Senhor, não precisa ir na minha casa. Né? Eu sei que eu sou oficial, eu dou ordem para um, dou ordem para outros, vão lá e fazem aquilo que eu mandei fazer. Tu és Senhor, apenas uma palavra que o Senhor liberar e o meu servo, o meu soldado lá ficará curado. Olha a fé desse homem. Jesus não precisava nem ir lá na casa dele, embora Jesus tenha se prontificado aí. Mas ele cria que apenas uma palavra de Jesus poderia curar o seu soldado, o seu servo. Né? E assim foi. E o cego? Né? O cego, quando ouviu que Jesus estava passando por ali, começou a gritar, né? E utilizou daquilo que ele havia disponível naquele momento para chamar a atenção de Jesus, embora a multidão mandasse que ele se calasse. Mas não, ele foi atrás e buscou a sua cura, que era aquilo que ele desejava.
Então, esses exemplos de pessoas que usam a fé para ir além, isso impressionava Jesus, e aí Jesus conseguia agir, porque a fé é uma porta aberta, é um caminho para o agir sobrenatural do Senhor. No entanto, a fé é uma virtude para este mundo somente. Então, se você quer utilizar da fé, utilize agora, né? Porque na eternidade não vai mais precisar de fé, né? Porque a nossa fé hoje é para contemplar aquilo que nós não vemos. Mas na eternidade nós veremos a Cristo, nós veremos ao nosso Pai face a face. Então não é necessário mais de fé. A fé é para o dia de hoje, quando nós não conseguimos contemplar a face de Deus, né? Aí a fé é importante, tá? Mas na eternidade a gente não vai mais precisar ter fé. Quais são os benefícios da fé? Primeiramente a salvação, né? Se você tem a fé salvadora, você é salvo pela fé em Jesus, conforme Romanos 10, 9. Milagres, né? A fé, como eu falei para vocês, é a porta do agir sobrenatural de Deus. Então, através da fé, acontecem os milagres. Eu teria muitos testemunhos aqui para contar, né? Desde a minha conversão até hoje, dos milagres que Jesus fez na minha vida, né? Então, você precisa, usando a fé, ter essa bagagem de milagres também. É porque o cristão que usa a fé vive milagres. Então, Jesus disse que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, uma pequenininha, faremos milagres extraordinários. Lá em Marcos 11, 22, 23. Curas, orando pelos enfermos. Se você tem fé que você vai orar pelo enfermo, ele vai ser curado. Ele vai ser curado. É mais um milagre. Né? Em Tiago 5,15 fala isso. A fé traz paz, alegria e segurança, porque você crê em Deus, você sabe, você crê nas promessas que Ele fez, então você tem essa convicção, essa certeza de que Deus está no controle de tudo. A fé traz vida, né? Que a palavra fala em Romanos 1,17 que o justo vive pela fé. Então nós temos que viver pela fé. A fé nos traz vida, né? Significa confiar de todo o coração, sabendo que Ele vai agir, seja em que circunstância for. Independente da circunstância da nossa vida, independente do problema que precisamos enfrentar, a nossa fé tem que ser firmada no Senhor, crendo que Ele vai dar a solução. E que aquele momento difícil é um momento de aprendizado para a gente crescer. Como adquirir a fé? Assim é que a fé vem, pelo ouvir o Evangelho a respeito de Cristo. Então a fé vem pelo ouvir a palavra, por ler a palavra, por conhecer a palavra. Então, se você quer que a sua fé aumente, mergulhe na palavra de Deus, mergulhe em pregações, mergulhe nos cultos, mergulhe na leitura bíblica, mergulhe no conhecimento da palavra e use esse conhecimento na prática. É assim que a sua fé aumenta. Né? Então, se quisermos que a nossa fé cresça, precisamos nos apegar à palavra do Senhor. Não se importe se sua fé ainda é pequena, ela irá crescer à medida que você se aplicar a estudar a palavra de Deus e viver a vida cristã, sinceramente, com Deus. Tá? Então, esse é o objetivo para a gente aumentar a nossa fé. Além disso, além de termos essa fé aumentada através da palavra, nós precisamos crescer também e nos comunicar melhor com Deus. E a nossa comunicação com Deus, ela se dá por meio da oração. Em 1 Tessalonicenses 5,17, fala o seguinte: permaneçam sempre em oração, ou ore sem cessar. A nossa oração, ela tem que ser contínua. Né? E uma oração contínua é você estar sempre se comunicando de certa forma com Deus, conversando com Deus, pedindo um auxílio para o Senhor, conversando enquanto você trabalha. Ah, Senhor, me ajuda a desenvolver esse produto melhor, me ajuda a fazer mais vendas, Senhor, me ajuda a crescer espiritualmente porque eu preciso de Ti. Ah, Senhor, como é que eu faço? Será que eu faço assim ou eu faço assado? E você vai conversando e você vai orando com Deus, como se Deus tivesse 24 horas do teu dia do teu lado. Aí você conversa com ele, você coloca, aí você começa a perceber que algumas coisas você está fazendo errado. Aí, Senhor, me perdoa, eu errei aqui, me ajuda a não fazer mais isso. Então a oração sem cessar é essa, é uma conversa que você vai tendo com Deus durante o dia, é uma análise que você vai tendo das suas ações, daquilo que você está fazendo, vendo se está certo, se está errado, e na mesma hora que tu percebeu que você fez alguma coisa errada, já pede perdão, não espera chegar em casa à noite e esquecer daquilo que você cometeu, né, para parar e pensar, o que eu fiz de errado hoje que eu tenho que pedir perdão? Não, a oração sem cessar já vai te apontar, o Espírito Santo vai te falar, isso que você fez está errado, pede perdão. Né? Aí você, na hora que você pede perdão, você já fica livre daquilo, você já pode continuar a desenvolver. E a oração sem cessar, a oração contínua é assim.
Então, pela oração, nós mantemos a comunhão com Deus e obtemos o fortalecimento para a nossa vida. A oração é como nossa respiração espiritual. O nosso corpo não fica muito tempo sem respirar, sem oxigênio. Pensa como é que fica o nosso espírito, né? Sem a oração. Então, nós temos que ter a oração. A oração é a nossa respiração espiritual, né? E ela pode acontecer em qualquer momento do dia, não necessariamente em um horário específico. É bom que você tire um horário específico para orar, mas ela tem que ser contínua durante todos os nossos dias. Orar é um dever. Lucas 18:1 fala que, né, que orar, a oração é um dever de todo cristão. Sem a oração, nós perdemos o nosso contato com Deus, a nossa comunicação com Ele. Orar é uma ordem bíblica. Então, a Bíblia manda que a gente venha a orar. Em Mateus 7,7 fala sobre isso. Tá? Você pode estar consultando depois. Orar deve ser uma prática constante. Né? Como a gente viu ali também em Tessalonicenses, permaneçam sempre em oração. 1 Timóteo 2,1 também fala que a nossa oração tem que ser contínua, uma prática constante na nossa vida. Né? Em 1 Samuel 12:23, nós vemos que deixar de orar é pecado. Então, essa passagem eu gostaria de trazer para vocês para a gente ter até uma reflexão melhor sobre isso, né? Porque quando o profeta Samuel disse que deixar de orar por uma certa pessoa ele estava pecando, é como se a gente se deixasse de orar e também cometesse pecado, para a gente corta a nossa comunicação com o Criador. Então, na 1 Samuel 12:23, fala o seguinte, ó, que quanto a mim, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar em favor de vocês. Continuarei a ensinar a vocês todo o caminho bom e direito. Né? Então, ai dele se deixasse de orar pelas pessoas, como na condição dele, que ele era um profeta, um juiz ali, então ele precisava manter essa vida de oração pelas pessoas. Então, também, quando a gente deixa de orar, deixa de ter essa comunhão com Deus, é como se a gente estivesse cometendo um pecado, né? Nós estamos nos afastando de Deus. E o pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus, né? Deus responde às orações, sim, Deus sempre dá uma resposta às orações. Ela pode ser positiva, negativa, ou Deus pode ficar em silêncio, né? Então, Deus sempre vai responder as orações de uma maneira ou de outra. O silêncio de Deus, significa muitas vezes mais um não do que um sim, tá? Então, Deus recompensa quem ora. Mateus 6,6 fala sobre isso, né? Então, quem ora, Deus sempre atende a oração, né? Pode ser com uma resposta sim ou não, né? Mas Deus sempre vai atender. Deus faz mais do que pedimos, Efésios 3:20 fala sobre isso, né? Que Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, né? A oração traz cura, sim, quando a gente ora pelo doente, o doente ele é curado, né? Pela oração e pela fé em Cristo. Então, oração e fé não estão sempre juntos. E toda oração, ela é respondida no tempo certo. Tá? Então, não adianta você pedir uma oração, fazer uma oração aqui se você não está preparado para receber. Né? Então, é a mesma coisa que você pedir para Deus te dar um carro sem você ter carteira de motorista. Não faz sentido. Não faz sentido Deus te dar um carro se você não tem carteira para dirigir. Né? Então, nós temos que ter essa ideia de que a nossa oração ela tem que ter um certo fundamento também. Né? Não pode pedir qualquer coisa achando que, por pedir, Deus vai dar. Não, Deus vai dar se você estiver preparado para receber aquilo ali. Né? Ou seja, no tempo certo ele vai responder. E Deus não atende às orações. Né? Deus também fala um não. Quando? Quando o que ora é inimigo de Deus. Então, o Salmo 18:41 fala sobre isso. Né? Quem não faz a vontade do Senhor, quem anda no caminho contrário àquilo que o Senhor mandou andar, pode orar à vontade. Deus não vai agir porque realmente não está de acordo com o fundamento do Senhor. Tendo o contrário àquilo que o Senhor deseja, então por que ele vai responder a oração de quem está indo ao contrário? Quando o que ora é desobediente a Deus, então se você está em pecado, está em desobediência ao Senhor, você pode orar também. Deus não tem por que atender as orações, porque você não tem comunhão com Ele, então não tem nada para com Ele. Quando o pecado serve de barreira, Isaías 1,15 fala também sobre isso, então o pecado estabelece uma barreira entre nós e Deus, de modo que as nossas orações não conseguem passar e chegar até Deus. Quando o que ora não deseja abandonar o pecado, então se você é reincidente e peca hoje, tem remorso, não se arrepende, peca amanhã, peca depois, continua com aquela vida de pecado, Deus também não vai responder as tuas orações, porque você não tem compromisso com Ele, Ele também não vai ter compromisso com você.
Tá? E quando a pessoa aqui ó, ora por motivos errados, né? Então eu estou orando para aumentar o meu salário, por exemplo, mas para gastar todo o meu salário em glutonaria, comida, né? Quero gastar tudo aquilo que eu receber a mais em comida, só para encher o meu bucho, né? Não estou disposto a oferecer, a dar uma oferta maior na igreja, não estou disposto a ajudar com uma cesta básica, ajudar alguém que precisa. O meu objetivo é só para mim, é egoísta, é só para mim, eu quero só para mim. Você também não vai ouvir, tá? Então a gente tem que orar por motivos corretos, por aquilo que nós sabemos que vai agradar a Deus e que vai nos auxiliar também espiritualmente, enfim, em todas as outras áreas. Mas sempre olhar o âmbito geral, olhar por qual motivo a gente está orando. Né? Se é algo egoísta, um sentimento egoísta, Deus não vai atender, infelizmente. Né? Condições para a resposta à oração. Quais são as condições para a gente receber uma resposta da oração? Primeiro, fé. Se a gente não tiver fé, a gente não vai receber resposta alguma do Senhor. Né? Porque a fé, é como a gente falou, né? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que Deus vai responder uma oração feita sem fé? Uma oração feita se você não tem o objetivo, ou a certeza e a convicção de que você vai receber aquilo que você está pedindo. Não tem porquê. Né? Sempre que você for orar, peça em nome de Jesus. Né? A palavra fala que sempre que se ore ao Pai, sempre peça em nome de Jesus. Porque Jesus é o nosso intercessor também junto ao Pai. Né? A vontade de Deus, então sempre tem que estar alinhada à vontade de Deus. Então, se você fazer uma oração que vai contrária à vontade de Deus, provavelmente você vai receber um não. Né? Porque Deus, o nosso coração, primeiramente, tem que estar sempre voltado a Deus. Então, antes de você fazer uma oração, tem na tua mente aquilo que você vai pedir, condiciona aquilo à vontade de Deus. É a melhor coisa, a melhor escolha na nossa vida para a gente não se frustrar e não quebrar a cara. Tá? Então, sempre que você for fazer uma oração, sempre condicione a tua oração, o teu pedido, à vontade de Deus. Senhor, se for a tua vontade, eu quero isso, 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 aquilo. Se não for a tua vontade, Senhor, eu não quero isso, porque eu quero viver a tua boa, perfeita e agradável vontade. Quando a gente se dispõe a viver a vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e não uma permissão, né? Porque temos a vontade de Deus e temos a permissão de Deus. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Ela nos liga ao nosso objetivo, onde nós estamos, até onde nós queremos chegar, através de uma linha reta. É o caminho mais curto para a gente seguir. Né? Quando a gente ora e Deus nos dá uma permissão para que a nossa oração aconteça, é como se a gente estivesse nesse ponto aqui, nós quiséssemos chegar lá em cima. Né? Só que o nosso caminho ele é assim. Né? Ele desce, dá outra volta e demora mais para chegarmos no ponto que a gente espera. Né? Então, nossas orações, muitas vezes, quando não vai de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, acaba atrasando as nossas vidas. Quando a nossa oração, e a gente condiciona isso à vontade de Deus, mesmo que a gente não receba o que nós estamos pedindo, nós estamos aqui, queremos chegar aqui. Quando nós condicionamos nossa oração à vontade de Deus, Deus faz isso aqui. Liga um ponto a outro através de uma linha reta, que é o menor caminho entre os dois pontos. Agora, quando nós pedimos, nós queremos, nós batemos o pé, nós desejamos e queremos, vamos atrás, e oramos, e oramos, e buscamos, e buscamos, e buscamos, e Deus, por sua permissão, Ele concede aquilo. Pode ser que nós estamos aqui, queremos chegar aqui, mas o nosso caminho para chegar aqui, Ele vai fazer isso aqui. Ou seja, a gente vai demorar mais para chegar no ponto que nós queremos, se aquilo que nós pedimos não estiver alinhado totalmente com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, uma dica que eu dou, né? Para você não se frustrar na sua vida, sempre condicione a tua oração à vontade de Deus. Se for a vontade de Deus, Ele vai fazer. Se não for a vontade dele, pode ser que Ele faça de uma maneira que você consiga alcançar o objetivo mais rápido, mas do jeito de Deus e não do nosso, como a gente como a gente ora normalmente, né? Isso é bem importante. Exercite isso na tua vida, você vai ver como Deus vai aplanar os teus caminhos. A ausência de motivos egoístas, não se você pede só para você, querendo só o teu bem, também é difícil de Deus responder a oração. Um coração puro, então você precisa ter um coração puro, não desejar o mal para ninguém na oração que você for fazer. Se você for pedir algo que vai prejudicar uma outra pessoa, então não peça. Você está pedindo uma promoção, você almeja o cargo que hoje é de um crescimento que, quem sabe, outra pessoa está naquele lugar. Então ore
para que aquela pessoa que está naquele cargo que você está querendo crescer, almejando dentro da empresa, que ela possa ser promovida a um cargo maior e melhor do que aquele que ela está. Né? Então, sempre queira o bem das outras pessoas. Se você almeja um cargo, olhe para aquela pessoa que está naquele cargo lá, não para que ela reduza de cargo, mas para que ela aumente. Queira o bem dela. Deus vai te recompensar. Humildade, sempre vir diante de Deus com humildade. Você sabe que você é pecador. Então, o objetivo aqui é você entender que você é um pecador, que você carece de Deus, que você não é nada, né? Mas que precisa de Deus em tudo. Então, seja humilde na tua oração. Seja humilde diante de Deus. Saiba o teu lugar, né? Você carece de Deus porque você é pecador desde o teu nascimento. Porque Adão e Eva pecou, você é pecador, então você tem que ser humilde diante de Deus. Né? Você tem que saber que você não é nada, mesmo que você possua o cargo, maior cargo, mais elevado, o cargo de uma nação, por exemplo, a presidência. Você tem que ter humildade diante de Deus nas suas orações. Persistência também é importante, como eu falei para vocês, né? Quando a gente ora, muitas vezes a gente ora errado e pede aquilo que é errado, mas a gente é persistente aquilo e aquilo ali provoca uma permissão de Deus para acontecer. Mas seja persistente, sempre condicionando a tua vontade, a tua oração à vontade de Deus. Aí Deus te mostrar uma hora, ele vai dizer assim, ó, meu filho, isso que você está pedindo não é a minha vontade. Deus vai mostrar isso para você. Aí você vai ter persistência naquilo que realmente é a vontade de Deus. Para conquistar, para que Deus faça com que o teu caminho, para que você chegue no teu objetivo no caminho mais curto. E seja o objetivo. Né? Não invente muito a tua oração, não faça firulinhas na oração. Seja objetivo, fala o que você está precisando, fala o que você quer, fala o que você está sentindo. Deus é uma pessoa que não precisa de rodeios para aquilo que a gente precisa orar e falar com Ele. Seja sempre objetivo na tua oração. Tá? Como orar? É um modelo de oração foi dado por Cristo lá em Lucas, capítulo 11, versículo 1 ao 4, que é a oração do Pai Nosso. Né? Todo mundo sabe a oração do Pai Nosso. E lá em Lucas, então, só para a gente poder ilustrar, né? Existem várias versões da Bíblia e essa minha versão é um pouquinho mais simplificada. Tá? Então ela fala o seguinte, ó. Numa ocasião que Jesus estava fora, orando, um dos seus discípulos veio, quando ele terminou, e disse-lhe, Senhor, ensine-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. Esta foi a oração que ele lhes ensinou. Pai, que o seu nome seja reverenciado pela sua santidade. Venha o seu reino. Dê-nos o nosso alimento dia a dia e perdoe os nossos pecados, porque nós também perdoamos aqueles que pecaram contra nós. E não nos deixe cair em tentação. Então, qual que é a oração modelo? O que nós temos o que a nossa oração deve conter? Né? Primeiro, Pai, que o seu nome seja reverenciado pela sua santidade. A adoração. A nossa oração precisa iniciar com a adoração a Deus, reconhecimento de que Ele é Deus, que Ele é santo, que Ele é poderoso. Depois, venha o seu reino, reconhecer que Ele é Deus, que Ele reina sobre tudo e sobre todos. Terceiro, agradecimento, né? Dê-nos o nosso alimento dia a dia. Agradeça pelo alimento. Agradeça por aquilo que você recebeu dele. Né? Peça para que não deixe, para que ele não venha deixar falta de nada, para que você tenha tudo aquilo que você precisa. Peça perdão dos pecados, né? E perdoa os nossos pecados. Peça perdão dos pecados que você tem cometido. Outro ponto, porque nós também perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Perdoe na oração, perdoe aquele que te magoou durante o dia, perdoe a pessoa que falou mal de você ou que te magoou. Perdoe. A oração também é um momento de perdão. E não nos deixe cair em tentação. Peça que Deus te livre de toda tentação, de todo pecado e tudo aquilo que não o agrada. Esse é o modelo de oração que nós devemos seguir. Adoração, reconhecimento de Deus, petição, podemos pedir para que Deus esteja sobre nossas necessidades também. Agradeça por tudo aquilo que você possui, então a oração também é agradecimento. A oração é o momento de você pedir perdão, é o momento de perdoar e é o momento de pedir livramento do Senhor também. Então, olha só quantos itens a oração pode conter. Como orar com a ajuda do Espírito Santo? A palavra fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, aquilo que a gente não consegue falar,
o Espírito Santo traduz a Deus. E quais são os aspectos da oração? Oração e súplica, quando a gente ora por nós mesmos, então a gente está orando e está suplicando em nosso favor. Quando a gente faz isso em favor de outras pessoas, cidades, países, nós estamos intercedendo, ou seja, nós estamos tomando uma luta que não é nossa para nós. Então a intercessão, ela é bem importante que a gente faça, pratique, mas a gente tem que estar ciente de que quando a gente intercede por alguém, a gente está entrando numa luta que não nos pertence. Então nós precisamos estar bem revestidos do Espírito Santo, do poder de Deus, sempre em oração, para que a gente não venha a esmorecer. Porque a intercessão, ela é uma luta que não nos pertence. A gente está entrando numa luta de uma outra pessoa. Ações de graças, né? Quando agradecemos a Deus por alguma bênção recebida, então nós agradecemos a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito, né? E pela graça que nos alcançamos. E também é uma forma de louvor, né? Quando adoramos a Deus através de canções, também podemos estar orando, né, a Deus quando cantamos uma canção, um louvor dado a Ele. Em relação ao louvor, é muito importante que você se atente à letra e não apenas à melodia do louvor, tá? Sempre que você for ouvir um louvor, sempre preste atenção na letra, porque existem louvores que falam heresias, né? Ou que colocam, de certa forma, a palavra distorcida ali, e você canta aquilo, tá? Então sempre preste atenção no louvor que você está cantando, sempre compare a letra com a palavra, vê se aquilo que está sendo cantado é realmente verdade. E conclusão, é a oração feita com fé tem grande poder e resultados maravilhosos. Então faça sempre sua oração e juntamente com fé. Fé e oração andam juntos, são dois pilares importantíssimos, como eu falei para vocês. Em Tiago 5,16, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, a fim de que vocês possam ser curados. A oração fervorosa de um homem justo tem grande poder e resultados maravilhosos. Oração e fé igual a resultados maravilhosos. A tarefa: continue lendo um capítulo, pelo menos um capítulo da Bíblia por dia, principalmente dos Evangelhos, e reserve um tempo diário para oração. Tá? Peça ao Senhor para que Ele aumente sua fé através da leitura da palavra. Então, quando estiver lendo a palavra, peça para que Deus aumente sua fé e revele a palavra para você. E procure orar um pouco mais do que você já vem orando. Se você orava 10 minutos, ore 15, ore 20. Se você orava 15, ore 20, 25. Aumente seu tempo de oração. Vai crescendo na fé e crescendo o tempo de oração, você cresce em intimidade com Deus também. Certo? Então, pessoal, chegamos ao fim então da nossa sexta aula, né? A próxima aula é a última aula desse curso, né? E a gente vai tratar então sobre batismo e sobre a ceia do Senhor também, esclarecendo as formas, de forma simples, né? O que é o batismo, o que é a ceia do Senhor e por que eles são tão importantes na vida de um cristão. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo encontro.